E ela falava, padre, o que me fez sair da vara infantil foi ter que julgar casos de menores que eram violentados em casa, o pai cometia abusos sexuais, abuso moral, abuso afetivo, a mãe viciada em crack, o pai obrigava ele e as irmãs irem pro semáforo, pedir, se voltasse para casa sem dinheiro, apanhava. Ele via o pai violentando e abusando das irmãs. Então aquela questão do abuso, da violência, para ele era o cotidiano dele. E ele não tinha uma experiência fora daquilo. E ele começou a crescer e começou a roubar. Então ele passava os casos, roubava celular, roubava, até que foi preso e foi encaminhado para a justiça dos menores, né, para a vara da infância. Tem que mandar para casa de menores, né, quando é assim. E ela falou que, ela contando que esse dia chamou muita atenção dela, que fez ela pensar muito. E quando ela perguntou se ele tinha consciência do que ele estava fazendo, ele respondeu que não. Aliás, ele respondeu que sim. Então ela começou a relatar tudo que ele fazia. E você perguntou, para você... você tem consciência disso? Ele dizia sim. Aí quando ela deu a pena que ele ia ter que ficar fechado lá naquela casa de menores, ele perguntou, mas peraí, eu falei pra senhora que eu fiz tudo isso, eu fiz, por que eu tô sendo condenado? Quem fala a verdade merece castigo. Veja o que é a noção de inocência. Porque qual o padrão que essa criança tinha para repetir, vivendo num contexto familiar, social, igual ele vivia? O pai violentando a mãe e as irmãs, ele era violentado. O que era normal para ele? O pai roubava, o pai fumava crack, a mãe vivia no crack. Então ele tinha que roubar porque senão ele chegava em casa e apanhava do pai, porque não tinha levado nada. Então o que era normal para essa criança? Repetir o padrão daqueles que são nossos primeiros formadores de ideia e os nossos protetores. Por isso que a criança, quando ela é violentada na infância, ela nunca vai culpar o pai e a mãe. Porque a função de pai e mãe para uma criança é de proteção. Então quem está certo ao violentar é o pai e a mãe. Eu é que sou ruim como criança e eu mereço sofrer isso.